Eles diziam que o nome dele não deveria ser pronunciado em voz alta. Naquela época, nomes tinham peso. Alguns eram esquecidos, outros apagados à força. Mas Besouro, esse nome incomodava, não porque gritasse, mas porque resistia em silêncio. Na senzala, quando alguém sussurrava Besouro, o som vinha carregado de algo perigoso: esperança. E esperança, no Brasil escravista, era vista como crime. Mas como um único homem virou ameaça para um sistema inteiro? Eles começaram cedo. A lógica era simples: quebrar o corpo para dominar a alma. Dias sem comida, noites sem descanso, castigos públicos. O chicote descendo não apenas para ferir a pele, mas para ensinar aos outros o preço da desobediência. Besouro apanhava, muito, mas algo não funcionava. O olhar dele não pedia desculpa, não implorava, não se apagava. Foi aí que eles perceberam: não bastava bater. O feitor observava de longe. Algo estava errado. Outros escravizados, depois de semanas, andavam curvados, falavam baixo, evitavam olhar nos olhos. Besouro não. Mesmo machucado, ele permanecia ereto. Cada golpe parecia ensinar algo ao corpo dele. Não submissão, mas resistência. E isso assustava. Se você está entendendo a gravidade disso, deixa o like agora. Isso ajuda o vídeo a continuar sendo entregue. O medo sempre foi a arma deles. Mas naquela fazenda ele começou a mudar de lado. Os capatazes cochichavam: esse aí não quebra. E quando um sistema baseado na violência encontra alguém que não responde como esperado, ele entra em crise. Foi então que decidiram ir além. Se a dor não funcionava, talvez o isolamento funcionasse. Besouro foi separado. Nada de roda, nada de troca de olhares, nada de sussurros à noite, só silêncio. Mas o que eles não sabiam é que o silêncio sempre foi professor. Ali sozinho, Besouro treinava a mente. Lembrava dos movimentos aprendidos na escuridão. Cada respiração era treino. Cada passo imaginado era fuga. Se você quer entender como Besouro transformou o silêncio em arma, se inscreve agora. Essa história só está começando. O isolamento não enfraqueceu Besouro. Pelo contrário, refinou algo dentro dele. Sem vozes ao redor, ele passou a ouvir o próprio corpo. O ritmo da respiração virou compasso. O peso das correntes virou resistência. Cada dor virou aprendizado. À noite, quando o silêncio tomava conta da fazenda, ele se movia no escuro lento, preciso, como se o próprio chão fosse cúmplice. Os feitores acreditavam que ele estava se apagando. Não perceberam que estavam forjando algo que não sabiam controlar. Enquanto isso, na senzala, a ausência de Besouro gerava inquietação. Quando um homem some sem deixar rastro, o medo cresce. Mas quando ele some e deixa a esperança, o sistema começa a rachar. Se essa história está te prendendo, aproveita agora e se inscreve no canal. Isso ajuda esse tipo de narrativa a continuar existindo. Quando Besouro voltou ao trabalho coletivo, algo estava diferente. Não nele, nos outros. Os olhares demoravam mais. As posturas mudavam. O capataz percebeu. A autoridade sente quando deixa de ser absoluta. Um erro pequeno virou desculpa para a punição pública. O chicote subiu com força, mas desceu com dúvida. Besouro não reagiu, não desviou, não caiu. Apenas sustentou o golpe com os olhos fixos no homem que o aplicava. Aquilo foi pior que um ataque. Foi um espelho. O capataz entendeu ali que a violência já não era suficiente. E quando a violência falha, o sistema entra em desespero. Fica até o final porque o que eles tentaram depois foi ainda mais cruel. A ordem veio de cima. Não bastava punir Besouro. Era preciso quebrar o que ele representava. Espalharam boatos, mentiras. Tentaram isolá-lo socialmente. Diziam que ele traria castigos para todos, que sua resistência custaria vidas. Era uma estratégia antiga. Virar os oprimidos uns contra os outros. Mas algo inesperado aconteceu. Ninguém o entregou. Ninguém o acusou. O silêncio coletivo virou proteção. E isso assustou mais do que qualquer golpe. Nesse momento, Besouro deixou de ser apenas um homem. Virou ideia, e ideias não se chicoteiam. Se você percebe como essa história conversa com o Brasil de hoje, comenta aqui embaixo. Esse engajamento faz o vídeo alcançar mais gente. As noites passaram a ser inquietas. Sons na mata, passos que ninguém via. O nome de Besouro começou a circular fora da fazenda, sussurrado em outras senzalas, em outros cantos, como promessa. A capoeira, antes escondida, começou a aparecer disfarçada de dança, de brincadeira.
O que eles chamavam de folclore era, na verdade, preparação. Besouro sabia: não se vence um sistema de frente, vence-se por dentro, aos poucos. E cada novo gesto de resistência era uma rachadura a mais. Se você quer entender como essa história se conecta com outros vídeos do canal, se inscreve agora. Essa é só uma peça de algo maior. A tentativa final veio na forma de exemplo. Planejaram uma punição que deveria apagar qualquer vestígio de coragem. Reuniram todos. Criaram um palco de medo, mas algo deu errado. Quando o besouro foi trazido, não havia desespero. Havia calma. Uma calma que contagiou. Antes mesmo do primeiro golpe, o controle já havia escorrido pelos dedos dos feitores, porque naquele instante todos ali entenderam. Eles podiam ferir corpos, mas já tinham perdido as mentes. E quando isso acontece, o fim começa a ser escrito. No próximo trecho, você vai entender como essa tentativa de destruição acabou criando uma lenda que atravessou gerações. A fuga não foi planejada como imaginam as histórias fáceis. Não houve gritos nem correria desordenada. Houve cálculo. Houve paciência. Besouro esperou o momento em que a vigilância relaxa, quando o cansaço também domina quem vigia. A noite desceu pesada, sem lua, como se o próprio céu conspirasse. Ele correu não para longe, mas para dentro da mata, onde cada passo era conhecido. A floresta não era abrigo, era a extensão do corpo. Na fazenda só perceberam horas depois. E quando deram falta já era tarde. O medo voltou a caminhar pelos corredores, agora do lado errado. Os dias seguintes foram de caça. Homens armados, cães, promessas de recompensa. Diziam que Besouro seria exemplo, mas quanto mais procuravam, mais o nome dele crescia. Em cada vilarejo surgia um relato diferente. Em um ele desviava de balas, em outro desaparecia diante dos olhos. A verdade se misturava à lenda. E isso era perigoso, porque quando a realidade já não dá conta, o poder perde controle da narrativa. Se você está percebendo como nasce um mito, se inscreve agora. Histórias como essa não aparecem nos livros. Besouro não se escondia. Ele se movia, ajudava outros a fugir, ensinava movimentos, alertava sobre armadilhas. A capoeira deixava de ser apenas defesa e virava linguagem. Um código que só quem sofria entendia. Cada novo corpo liberto era uma afronta direta ao sistema. Não era revolta aberta ainda, era algo mais profundo. Era organização silenciosa. E isso assustava mais do que qualquer rebelião desordenada. O confronto que tentaram evitar aconteceu. Não em praça, mas na estrada. Um capataz reconheceu Besouro. O chicote subiu por reflexo. Mas o reflexo já não bastava. O corpo de Besouro respondia antes do pensamento. O chão, a poeira, o tempo, tudo jogava a favor dele. Não foi uma luta longa. Foi simbólica. O capataz caiu, vivo, humilhado. A mensagem estava dada. Não era sobre matar, era sobre inverter a lógica do medo. Se esse momento te impactou, comenta aqui. O algoritmo entende isso como sinal de que essa história precisa ser mostrada. A partir daquele dia, ninguém mais falava em capturar Besouro com facilidade. O nome virou aviso. Senhores reforçaram castigos, mas já não surtia o mesmo efeito. Algo tinha mudado de forma irreversível. A escravidão continuava, cruel como sempre. Mas agora havia uma fissura, uma memória coletiva de que resistir era possível. Besouro não venceu o sistema, mas mostrou onde ele sangrava. E isso às vezes é o começo de tudo. Com o passar do tempo, a lenda começou a cobrar seu preço. Onde antes havia proteção silenciosa, passou a existir também medo. A cada ajuda prestada por Besouro, a repressão aumentava sobre quem ficava. Castigos coletivos, trabalhos dobrados. O sistema fazia o que sempre fez. Punia muitos para tentar alcançar um só. E isso funcionava. Não contra Besouro, mas contra os outros. Ele começou a perceber olhares divididos, silêncios mais longos. A resistência, quando cresce, também cria tensão. Besouro entendeu ali que a liberdade não era simples. Ela vinha carregada de escolhas impossíveis. Foi nesse clima que surgiu a traição. Não por maldade pura, mas por sobrevivência. Um homem falou. Um caminho foi entregue. Não o nome, mas a direção. A emboscada foi armada com cuidado, como se arma algo que precisa funcionar de uma vez só. Eles não queriam capturá-lo. Queriam quebrar o símbolo. Quando Besouro percebeu, já era tarde. O cerco se fechava. Se essa virada te surpreende, aproveita e se inscreve agora. Histórias completas como essa
não aparecem toda hora. A emboscada foi violenta. Não houve aviso. O primeiro golpe veio de trás, depois outro. E outro. Besouro caiu. Pela primeira vez, o corpo falhou. Amarraram-no como se amarra um animal perigoso. Não comemoraram. Havia tensão demais para isso. Sabiam que aquilo não era vitória ainda. Levaram-no de volta não como prisioneiro comum, mas como troféu. A ideia era simples: mostrar que até a lenda sangra. O castigo foi pensado para ser definitivo, público, demorado, exemplar. Queriam que cada golpe apagasse um pedaço da história que crescia fora do controle. Mas algo inesperado aconteceu de novo. Besouro não gritava, não implorava, não negociava. O silêncio voltou a incomodar. Porque quem assiste entende, e quem entende muda. A cada chicotada, o que deveria ensinar submissão ensinava coragem. Se você sente o peso dessa cena, deixa o like. Isso faz esse vídeo alcançar mais pessoas. Quando tudo terminou, Besouro estava vivo. Por cálculo deles, morrer seria fácil demais. Queriam que ele carregasse a derrota. Mas o efeito foi o oposto. Mesmo ferido, mesmo fraco, ele voltou a ser sussurrado à noite. Agora não apenas como resistência, mas como sacrifício. A lenda já não dependia mais do corpo. E quando uma ideia se separa do homem, ela se torna impossível de conter. No próximo trecho você vai entender como tentaram acabar com Besouro de uma vez por todas e por que falharam. Eles tentaram apagar Besouro pela última vez quando perceberam que já não controlavam mais a história. A ordem não foi escrita, mas entendida. Vigilância constante, transferências forçadas, tentativas de afastá-lo de qualquer lugar onde pudesse criar raiz. Mas Besouro já não precisava de chão fixo. Ele existia no movimento, no gesto ensinado, na coragem passada adiante. Cada pessoa que resistia um segundo a mais carregava algo dele. A escravidão seguia brutal, intacta na estrutura, mas corroída por dentro, porque agora havia memória. E memória é algo que não se chicoteia. Se essa história está te prendendo até aqui, esse é o momento de se inscrever. Falta pouco para esse canal chegar aos 1000 inscritos. E isso mantém histórias como essa vivas. Besouro não virou herói de livros, virou aviso. Seu nome atravessou o tempo, porque não falava de vitória fácil, mas de resistência possível. Eles tentaram quebrá-lo com dor, isolamento, medo e traição. Falharam, porque o que sustenta um sistema injusto não é a força, é o silêncio. E Besouro quebrou o silêncio. Se hoje você conhece essa história, é porque alguém se recusou a esquecer. E agora você faz parte disso. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta o que mais te marcou. Aqui cada inscrito ajuda a contar histórias que tentaram enterrar. Esse não é o fim de Besouro. É o começo de uma série inteira.